A maioria só aprende isso quando já perdeu tudo. Um dia você vai abrir a geladeira e perceber que aquele pote com as receitas da sua avó não está mais ali. Um dia você vai sentar à mesa e notar o lugar vazio onde alguém sempre chegava atrasado, rindo. E a cadeira continuará vazia. Um dia você vai olhar fotos antigas no telefone e sentir a ausência das conversas que acumulavam pequenos perdões e grandes descuidos. Um dia, a última ligação ficará sem retorno. A última mensagem não será respondida. E a última manhã juntos será relembrada em silêncio. É nessa madrugada de lembranças que a lição chega com peso. Aprendemos o valor das coisas quando já não podemos mais agir sobre elas. Se esse começo já mexeu com você, se essa imagem apertou no peito, curta e se inscreva. Fica comigo até o final. Porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você vive, antes que precise do arrependimento para aprender. O erro mais comum que observo é simples. Gastamos a melhor parte da nossa energia tentando controlar o que é imprevisível. E, ao mesmo tempo, negligenciamos o que está nas nossas mãos. Ansiedade, comparação e pressa se juntam em uma espécie de cortina que nos impedem de ver o óbvio. A pressa torna tudo raso. Amores, projetos, diálogos. A comparação rouba a paz. Faz com que a vida de quem está do nosso lado pareça insuficiente, até que não reste mais tempo para consertos. E o controle, esse desejo de manipular o mundo para que ele não nos surpreenda, nos transforma em prisioneiros de expectativas que raramente se cumprem. Não é novidade que os antigos perceberam isso. Os estoicos, por exemplo, nos deram um conselho prático: distinguir entre o que está sob nossa responsabilidade e o que não está. Epicteto, sem jargões, ensinava que essa divisão é um alívio. Quando você aceita o limite do seu controle, gasta menos energia em frustração e mais em ação útil. Marco Aurélio, em sua rotina de reflexão, lembrava que a vida é feita de momentos que se sucedem. Perder a calma hoje só encurta a possibilidade de aproveitar o amanhã. Sêneca falava sobre o tempo como o bem mais precioso. Desperdiçá-lo em fúrias e culpas é uma forma de empobrecer o próprio destino. Essas não são teorias distantes, são lembretes práticos para quem vive apressado, para quem acha que a solução é empurrar mais forte. O que quero propor aqui são 5 regras simples, vivas, que a maioria só aprende depois que perde muito. Cada regra é um antídoto contra o arrependimento. Aplicadas com honestidade, elas não garantem milagres. Elas não prometem cura imediata nem retorno incerto. Mas podem impedir que você chegue ao ponto de olhar para um lugar vazio e perceber que a lição só veio tarde demais. Regra 1. Faça a sua parte. Existe uma diferença entre ação real e espetáculo. Fazer a sua parte não é se exibir em público ou declarar intenções grandiosas em redes sociais. É assumir responsabilidade nas pequenas coisas que sustentam relacionamentos, projetos e a sua própria calma. É devolver uma ligação, trocar a fralda, revisar uma proposta, aparecer na reunião que você marcou, pedir desculpas quando erra, alimentar a amizade nos dias comuns. Pense em alguém que sempre adiava consertar a calha porque amanhã seria mais tranquilo. A chuva veio numa noite inesperada e, quando viu, a casa já havia sido tomada por infiltração. Não é um castigo moral, é consequência de negligência acumulada. Da mesma forma, quem deixa para depois o abraço, a conversa difícil, o sinto muito, acaba pagando caro. Fazer a sua parte é disciplina silenciosa, pequenas tarefas repetidas que previnem rupturas grandes. Exemplo prático. Imagine um profissional que quer ser reconhecido no trabalho. Em vez de buscar o atalho do espetáculo, apresentação bombástica, promessas audazes, ele faz o básico bem feito todos os dias, entrega no prazo, cuida dos detalhes, corrige sem alarde. Aos poucos, esse padrão vira reputação. Na esfera pessoal, imagine uma amizade em que ambos ocupam tempo para mensagens semanais, perguntando de verdade como o outro está. Não é glamuroso, mas é o que cria laços longos. Ação sugerida. Hoje, escolha uma pequena tarefa que você vem adiando em uma relação ou projeto e faça até o fim, sem desculpas. Envie a mensagem, marque o encontro, pague a conta pendente. Não precisa ser heróico, precisa ser fiel ao que depende de você. Regra 2. Soltar não é desistir.
Há uma confusão que mata mais sonhos do que a própria derrota: insistir confundido com coragem. Persistir é saudável quando há sentido, quando a ação ainda produz fruto. Teimosia é castigo que infligimos a nós mesmos na esperança vã de reviver algo que já não existe. Soltar é um ato estratégico. Não significa abandonar com ressentimento. Significa aceitar que o esforço agora pode estar gerando danos maiores que os benefícios. Soltar cria espaço para novas oportunidades, novas relações, novas versões de você. Considere um casal que permanece junto por medo do desconhecido. Cada discussão não resolvida é uma lasca no relacionamento. Cada gesto de desprezo, mesmo velado, corrói a possibilidade de diálogo direto. Permanecer por comodidade não é lealdade. É escolher o sofrimento previsível à vista do mistério que poderia trazer renovação. Soltar, nesse contexto, pode ser um período de silêncio consciente, de reconstrução individual ou de despedida respeitosa. Não é fracasso, é clareza. Em projetos, soltar pode ter a forma de pivô, entender que o caminho que você insiste pode estar obsoleto e que é preciso realinhar. Não é abandonar o sonho, é ajustar a rota. Às vezes é necessário parar de jogar recursos em uma ideia que já não responde ao mundo, redirecionando esses recursos para algo que tem mais probabilidade de crescer. Exemplo prático. Imagine um músico que tem uma banda que não evolui há anos, mas que se apega ao formato por saudade de palcos e da antiga camaradagem. Ao soltar, decidir encerrar a banda ou reinventar o som, ele dá chance a novas colaborações, novos públicos. Soltar não apaga a história, respeita-a e transforma-a em base para algo novo. Ação sugerida. Hoje, identifique uma situação em que você insiste por medo ou por costume. Dê um primeiro passo de desapego. Pode ser um diálogo honesto, reduzir o investimento de tempo ou escrever o que você perde insistindo. O objetivo é criar espaço, não punir a si mesmo. Regra 3. Trabalhe em paz. A pressa é inimiga da qualidade. Quando se quer tudo ontem, o presente vira mera passagem, um corredor até o próximo objetivo. Trabalhar em paz significa adotar rotinas que respeitem a energia humana, ciclos de foco e descanso, tarefas divididas em etapas alcançáveis, ritmos que possibilitem presença. Isso tem efeito prático: menos retrabalho, menos desgaste emocional, mais resultados consistentes. Pense no atleta que treina sem pressa, construindo base física e técnica dia após dia. Os saltos mais bonitos da sua carreira não surgem de um único treino espetacular. Nascem da repetição paciente de exercícios que ninguém vê. No trabalho intelectual, o mesmo. A ideia brilhante quase sempre aparece depois de horas de leitura, de tentativas falhas, de rascunhos que foram queimados. O processo, quando visto como valor, transforma o produto final em algo duradouro. Existe também a paz no modo de trabalhar com pessoas. Chegar com calma numa conversa difícil, escolher palavras que busquem entendimento em vez de vitória, aceitar que nem sempre haverá acordo imediato. Trabalhar em paz não é passividade, é disciplina emocional. É recusar a necessidade de controlar a reação alheia para validar o próprio valor. Exemplo prático. Uma empreendedora que decide estruturar seu negócio com sistema de entregas, limites de atendimento e um horário de desligamento. Ao regular o fluxo, ela reduz o estresse, melhora a qualidade do serviço e mantém relações profissionais mais saudáveis. No âmbito pessoal, é quem escolhe reservar 30 minutos por dia para conversar com o parceiro sem interrupções. Esse tempo repetido constrói intimidade mais do que gestos grandiosos esporádicos. Ação sugerida. Hoje, estabeleça uma rotina mínima para um dos seus objetivos e mantenha-a por uma semana. Pode ser meia hora de escrita diária, um bloco de trabalho sem notificações ou um momento de atenção plena com alguém da sua família. Trabalhar em paz começa em pequenos compromissos. Até aqui já caminhamos bastante. Vimos o que nos faz aprender tarde demais: a pressa, a ilusão de controle e a falta de cuidado nas pequenas coisas. E tratamos de 3 regras que, se adotadas agora, podem reduzir o risco de remorso futuro. Mas há algo que costura todas essas atitudes: a relação que você mantém com o controle. Regra 4. Troque controle por confiança.
É provável que essa troca seja a mais difícil de todas. Confiar não é fechar os olhos e esperar que tudo dê certo. Confiar é agir com responsabilidade e, ao mesmo tempo, aceitar que nem todas as variáveis estão nas suas mãos. É plantar com zelo e entender que o tempo, as condições e as escolhas dos outros também participarão da colheita. Trocar controle por confiança exige coragem para permitir vulnerabilidade, porque confiar sempre implica risco, mas o risco calculado é diferente da ansiedade paralisante. Algumas pessoas confundem confiança com permissividade, acreditam que confiar é permitir atitudes que ferem. Não é isso. Confiar é reconhecer limites e escolher investir energia onde há reciprocidade possível. E quando não há reciprocidade, a confiança bem colocada faz com que você se aparte sem ressentimento, não porque desistiu, mas porque preservou a própria integridade. A confiança tem também um ritmo interno. Assim como um jardineiro não força a primavera, nós não forçamos o desabrochar dos outros. Podemos sim preparar o solo, regar, alimentar, mas não determinar quando a flor abrirá. Essa aceitação reduz a angústia. Marco Aurélio e outros pensadores antigos lembravam que aceitar o fluxo das coisas nos torna mais eficazes, não passivos, mas serenos no agir. Exemplo prático. Num time de trabalho, um líder que tenta controlar cada detalhe cria clima de dependência e esgota o grupo. Ao invés disso, delega responsabilidades, confia na competência do outro e estabelece pontos de checagem. O resultado costuma ser maior autonomia, criatividade e, surpreendentemente, melhores entregas. Em relacionamentos, confiar no espaço do outro, sem invasão ou vigilância, abre espaço para que os vínculos amadureçam por vontade e não por obrigação. Ação sugerida. Hoje, escreva 3 coisas que você tenta controlar e que, na prática, não dependem apenas de você. Para cada uma, indique uma atitude prática que você pode fazer e um limite para soltar a obsessão. Por exemplo, em vez de checar mensagens a cada 5 minutos, combine um horário para responder e mantenha esse limite. Ao falar de confiança, surge uma resistência natural. E se eu perder algo importante? A resposta não é deixar tudo ao acaso, é reforçar a preparação interna para receber o que vier. Há quem chame isso de prontidão emocional, estar disponível para a alegria e para a dor sem confundir uma com a outra. Se você estiver mais preparado, o que vier encontrará um terreno fértil. Preparação interna é praticar presença, humildade e gratidão. Práticas simples que respondem ao maior problema que discutimos no começo: aprender só depois da perda. Regra 5. Espere com calma e receba com gratidão. Mas antes de desenvolver essa última regra com a profundidade que merece, quero que permaneçamos junto a uma imagem que resume tudo até aqui. Imagine uma mesa de jantar. Ela só tem valor quando pessoas a ocupam. Polir a mesa é bom, planejar o cardápio é bom. Mas se você polir a vida sem convidar ninguém para sentar, o brilho vira vaidade. A verdadeira riqueza está em aprender a valorizar as presenças de hoje, agir nas possibilidades que estão ao alcance, soltar o que corrói, trabalhar em paz e confiar com limites. Espere com calma. A espera não é passividade, é preparação. E receba com gratidão. Transformar um resultado em experiência significativa depende do seu olhar. Agora, se você está sentindo que alguma dessas regras tocou você, escreva nos comentários qual delas mais pesa na sua vida e qual pequena ação você fará hoje. Se inscreva no canal para não perder a continuação desta conversa. Há muito mais para destrincharmos, exemplos e exercícios que podem evitar que você chegue à noite do arrependimento. Espere com calma e receba com gratidão. A espera madura não é uma espera vazia. Não é ficar parado olhando para o relógio desesperado por sinais. Esperar com calma é trabalhar na preparação enquanto aceita que a resposta virá em seu tempo, se vier, e que mesmo que venha de forma diferente do imaginado, ela pode carregar um valor que você só percebe quando a recebe com a alma pronta. Quando alguém espera com agilidade mental, disciplina emocional e coração aberto, transforma a ansiedade em treino e a angústia em presença. A gratidão, por sua vez, não é um adorno depois do resultado, é a lente que dá sentido ao que chega. Ela não faz promessas milagrosas, mas muda a relação com o próprio fruto, tornando-o alimento em vez de medida do seu valor.
Pense em uma filha que aguardou por anos uma reconciliação com o pai. Durante o tempo de distanciamento, ela estudou maneiras de dialogar sem acusar, frequentou grupos que a ajudaram a lidar com sequelas emocionais e aprendeu a cuidar de si nos dias em que a esperança vacilava. Quando o reencontro aconteceu, não foi só uma chance, foi uma colheita preparada por exercício interior. Ela recebeu com lágrimas, com limites claros, com oferta de perdão e com gratidão por ter persistido na construção do próprio equilíbrio. A gratidão não apagou os danos que existiram, simplesmente colocou o encontro em uma dimensão onde era possível reconstruir, ou pelo menos, viver com menos peso. Esperar com calma também é a atitude do profissional que, diante de uma oportunidade incerta, aceita o processo de maturação da carreira. Em vez de aceitar o primeiro atalho, ele investe em habilidades, fala menos do que promete e entrega mais do que anuncia. Quando a promoção ou a proposta chega, ou quando não chega, ele não se define apenas pelo resultado. Ele reconhece que o processo o formou, que a espera o temperou, que o aprendizado valeu por si. Receber com gratidão nessa situação significa celebrar o reconhecimento quando ele surge, e se a validação não vier, ser capaz de buscar outros caminhos sem que a autoestima seja totalmente refém da aprovação externa. Na vida afetiva, esperar com calma é amor com estrutura, é ter paciência para que o outro amadureça, mas também saber até onde esperar com saúde. Não confundir esperança com apego destrutivo. Quem espera em paz confere sinais, conversa, investe em seu próprio crescimento e mantém uma linha de dignidade. Quando a pessoa amada retorna, ou quando um novo vínculo floresce, a gratidão transforma o encontro em algo que acrescenta, em vez de preencher um vazio que deveria ser cuidado por você mesmo. A prática cotidiana de agradecer reduz a ilusão de que tudo depende de uma única resposta e amplia a capacidade de receber múltiplas formas de bem. Ação sugerida hoje. Escolha 3 pequenas coisas pelas quais você consegue agradecer agora, ainda que tímido. Podem ser a xícara de café quente, a mensagem de um amigo, um pequeno progresso no seu trabalho. Anote e leia antes de dormir. Essa prática é um treino que prepara você para receber com olhos menos exigentes e mais serenos. Há uma outra face desse princípio que merece atenção: a prontidão emocional. Não é apenas esperar, é tornar-se habitado por recursos internos que permitam aproveitar ou suportar o que vier. Preparação interna é desenvolver resiliência sem endurecer-se, é treinar a empatia sem perder os limites, é cuidar da saúde emocional para que a alegria de um encontro possível não seja sabotada por defensividade ou medo. A prontidão não garante sorte, mas aumenta a probabilidade de que você interprete um resultado como oportunidade e não como sentença. Imagine um homem que passou anos tentando ter um filho. Fez planos, seguiu tratamentos, acalentou esperanças e suportou decepções. Em certo ponto, ele escolheu investir também no próprio bem-estar. Terapia para lidar com frustrações, conversar abertamente com a parceira sobre expectativas, ajustar trabalho para ter mais presença familiar. Se a gravidez aconteceu, a alegria foi recebida com maturidade. Se não, o casal já tinha construído alternativas de sentido. A prontidão fez com que o eventual resultado não os encontrasse desarmados, dependendo apenas de uma vitória para validar suas vidas. Há um componente prático que conecta todas as 5 regras. Preparação consistente rende tranquilidade e reduz arrependimento. Fazer a sua parte, soltar quando necessário, trabalhar em paz, trocar controle por confiança e esperar com calma são atitudes que, combinadas, criam uma rotina onde o essencial não se perde por descuido. Elas não removem a dor da perda quando ela acontece, mas diminuem a frequência e a intensidade dos arrependimentos que surgem da negligência. E quando a perda ainda vier, como às vezes vem, essas atitudes ajudam a transformar a noite do luto em solo fértil para a reconstrução. Permita que eu traga uma imagem que pode ajudar a fixar essa ideia. Imagine que a vida é um navio em trânsito. Fazer a sua parte é cuidar do casco, das velas e do leme. Soltar é aceitar que alguns cabos precisam ser cortados para que não arrastem o resto. Trabalhar em paz é manter uma rotina de manutenção e vigilância, sem pânico. Trocar controle por confiança é acreditar na tripulação e no mapa, delegando sem desresponsabilizar-se. Esperar com calma e receber com gratidão é guardar as emoções para celebrar um porto seguro, sem transformar cada chegada em medida de valor total. A maioria só aprende isso quando já perdeu tudo, quando o casco já afundou, quando as velas viraram trapos. O objetivo aqui é que você aprenda antes.
E agora vem a pergunta direta que quero lhe deixar. Que perdas na sua vida poderiam ter sido evitadas com uma atitude diferente? Talvez uma amizade que se esgarça por silêncio? Talvez a carreira que estagnou por falta de rotina? Talvez um perdão que não foi oferecido? Não quero que essa pergunta gere culpa, quero que ela gere atenção. A atenção é o antídoto prático do arrependimento. Repare onde você gasta energia com o que não devolve vida e redirecione alguma dessa energia para o que realmente depende de você. Para tornar isso útil, proponha um exercício que você pode fazer agora, em poucas etapas, e que resume todas as regras. Sente-se com um papel e escreva 3 nomes ou 3 projetos que fazem você sentir aperto no peito quando pensa em "um dia será tarde demais". Ao lado de cada nome, escreva uma ação concreta que você pode realizar hoje, algo pequeno, executável, que corresponda a fazer a sua parte. Ao lado dessa ação, registre um passo de desapego possível, o que você pode parar de fazer que não ajuda mais. Depois, identifique uma rotina semanal que represente trabalhar em paz naquele campo. E, por fim, escreva uma frase de gratidão antecipada, algo pelo qual você se compromete a agradecer se uma melhora ocorrer. Essa pequena tabela mental conecta as 5 regras em movimento. Algumas pessoas podem resistir a exercícios práticos como esse porque acham que não têm tempo. Eu discordo. A falta de tempo frequentemente é efeito de prioridades mal distribuídas. Quando você resolve uma pequena tarefa que cria conexão, evita um peso maior amanhã. Quando você retira do seu dia meia hora para cuidar de uma relação, pode evitar anos de terapia e dor prolongada. Quando você escolhe não controlar minutamente tudo, ganha horas com menos ansiedade. A pergunta que você precisa fazer é: onde quero investir minha vida para que eu não precise aprender a lição só depois de perder tudo? As ideias que partilhei não são soluções instantâneas, são caminhos. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca nos lembraram que a vida é prática e exercício. Não se aprende a virtude pela leitura apenas, nem se conquista calma por desejo. A aplicação diária, feita com gentileza para consigo mesmo, é o que constrói uma existência menos marcada por arrependimentos evitáveis. Se os antigos estavam certos em algo, é nisso. Hábito transforma caráter. Caráter transforma destino. Agora quero fechar esta conversa com alguns exemplos concretos de como seria viver hoje com essas regras ativas. Imagine um homem que percebeu que passava noites no trabalho e perdia jantares com os filhos. Em vez de fingir que amanhã eu compenso, ele começou a chegar em casa mais cedo 2 vezes por semana, desligando notificações, participando do jantar sem celular. Ele fez a sua parte. Quando o filho, anos depois, fez uma apresentação importante, ele estava lá, presente. Isso é prevenção. Imagine uma mulher que guarda mágoas de um irmão por uma briga antiga. Em vez de manter o ressentimento, ela escreveu uma carta expressando seus limites e também seu desejo de restabelecer contato. Não foi uma rendição. Foi soltar com dignidade. Quando o irmão ficou doente, não houve o arrependimento de palavras não ditas, porque ela já havia plantado uma ponte. Imagine um empreendedor que, cansado de resultados instantâneos, criou um calendário de trabalho com metas alcançáveis, com dias de descanso e um investidor claro para avaliar riscos. Ele mudou de pressa para processo. Ao vir uma crise, sua empresa sobreviveu, porque havia uma base sólida. Essas são imagens que você pode adaptar. A pergunta que vale a pena é: qual pequeno gesto, repetido semanalmente, hoje, pode evitar um arrependimento gigantesco no futuro? Pode ser retornar 3 ligações atrasadas. Pode ser marcar uma consulta médica preventiva. Pode ser dizer "sinto muito" primeiro. Pode ser reduzir o controle excessivo sobre um parceiro e confiar em mais diálogo. Pode ser começar uma prática de gratidão noturna. Pequenos gestos, repetidos, salvam vidas, não por magia, mas por efeito acumulativo. E se, apesar de tudo, você já tiver sofrido uma perda e estiver carregando arrependimento agora? Essas regras ainda têm lugar. Fazer a sua parte pode ser reparar onde for possível. Soltar não é aceitar a dor como castigo, mas permitir que o processo de cura ocorra. Trabalhar em paz
é encontrar um ritmo de reconstrução que não exija de você super habilidades. Trocar controle por confiança pode significar aceitar ajuda. Esperar com calma e receber com gratidão é permitir que as pequenas alegrias voltem a entrar. O objetivo não é apagar o passado, é não deixar que ele continue definindo todo o seu futuro. Quero terminar lembrando de novo a ideia que trouxe no começo. A maioria só aprende isso quando já perdeu tudo. Não precisa ser assim. Não precisa ser seu destino. Há escolhas simples, repetíveis e humanas que reduzem drasticamente a chance de você acordar uma manhã e descobrir que havia um lugar vazio onde alguém costumava sentar. E que todas as desculpas do mundo não devolvem o tempo perdido. Se há um fio condutor entre as 5 regras, ele é este: agir com intenção hoje, para que você possa, a longo prazo, não olhar para trás com a sensação de que poderia ter feito diferente. Fazer a sua parte, soltar com sabedoria, trabalhar em paz, confiar sem abdicar, esperar com calma e receber com gratidão formam um modo de viver que se antecipa ao arrependimento. Agora eu quero ouvir você. Qual dessas 5 regras mais ressoou dentro de você? E qual é a pequena ação que você fará ainda hoje para começar a aplicá-la? Escreva nos comentários, não como obrigação, mas como um compromisso público a você mesmo. Inscreva-se no canal se quiser continuar esta jornada comigo. Aqui vamos destrinchar exemplos reais, exercícios práticos e convivências com a urgência de viver bem. E por favor, ligue para alguém importante, envie uma mensagem que você deixou para depois, ou faça simplesmente aquela tarefa que você vem adiando. Muitas lições podem ser aprendidas antes de perder tudo, e quando isso acontece, a vida se abre para outro tipo de sabedoria.